A paz, meus queridos. Mais uma vez estamos aqui meditando no livro de Gênesis e prosseguindo no capítulo 30. Eu quero dizer a vocês que eu me demorei um pouco mais na leitura desse capítulo 30, porque ele descreve uma série de conflitos entre Raquel e Leia, a sua irmã, e entre Jacó e Labão, seu sogro. Meus queridos, em primeiro lugar, eu queria destacar a seguinte questão. Deus, Ele é o nosso Pai. Deus, Ele conduz a história do seu povo. E até hoje Deus está conduzindo a história do seu povo e da terra. Sendo que no atual momento, o povo de Deus é a igreja do Senhor. Sem esquecer de Israel, que Israel tem uma profecia determinada, mas no momento, a família de Deus é a igreja do Senhor. E nesse momento, assim que Jacó casa com Raquel, Leia tem 6 filhos. Seguidamente, Leia tem 6 filhos. E fica explícito que o Senhor deu a Leia a fertilidade, porque ela não era amada. Então, Leia tinha filhos e não era amada por seu marido. Raquel não tinha filhos, mas era amada por Jacó, por seu marido. Quero dizer, meus amados, dentro dessa perspectiva, que sempre haverá algo em nossa vida de que teremos falta. Sempre haverá algo em nossa vida de que teremos que enfrentar, ter paciência, crer em Deus para a realização daquela necessidade. Seja, de repente, porque você não está satisfeita no amor, dentro do seu casamento, seja porque você não está satisfeita porque não tem filhos, seja porque você não está satisfeita por causa de alguma falta na sua vida. Qual é a sua falta? A falta dessas 2 mulheres está evidente aqui. Essas 2 faltas, eu digo que são importantíssimas, profundas necessidades do ser humano. Necessidade de ser amado, necessidade de gerar filhos. Essas 2 necessidades que nós temos, quando não satisfeitas, elas acabam causando feridas emocionais, acabam causando falta de fé. E de fato, essas 2 feridas, elas estavam nessas mulheres e em muitos momentos elas erraram. Na verdade, Raquel teve inveja de Leia. E Raquel, veja bem, quando Raquel percebeu que não podia ter filhos, ficou com inveja da sua irmã Leia e disse ao marido: dá-me filhos, senão eu morro. Versículo 1. Amado, Deus nos trata na nossa história. Quando nós olhamos esta reação de Raquel, como nós estamos aqui lendo essa história, nós concluímos que não deveríamos seguir estes passos, não deveríamos ter inveja da bênção de ninguém, não deveríamos falar desse jeito com o nosso marido, com a nossa esposa, porque não é o nosso marido ou a nossa esposa, não é o seu marido ou a sua esposa, o nosso cônjuge, que irá nos dar a bênção. A bênção quem dá é Deus. Mas eu quero dizer para você que nenhum de nós está na história da nossa fé, está com Deus perfeito. Todos nós temos imperfeições, todos nós temos algo em nosso caráter que nos mancha,
perante Deus, e por isso nós temos o sacrifício de Jesus em nossa vida, e por isso nós temos o arrependimento em nossa vida, para nós nos arrependermos daquilo que nós pudermos, de nós revelarmos o nosso coração para Deus e nós esvaziarmos nosso coração para Deus. O que Raquel tinha que esvaziar o seu coração ali diante de Deus era justamente o seu coração invejoso, que se colocou em ação nesse momento de diversas formas, e era com certeza uma situação difícil daquela família. Amados, aqui eu vejo o plano de Deus, porque em meio a esta família complicada, em meio a esta família complexa, mas eu quero ressaltar também que havia, tanto em Leia quanto em Raquel, algo do caráter de Deus, algo do caráter divino, porque elas procriaram 12 filhos que foram as 12 tribos. E eu quero ressaltar 2 acontecimentos aqui. Um acontecimento é quando Leia tem um filho. Os 3 primeiros filhos, Rúben, Simeão e Levi, ela os tem desejando o seu marido. Ela os tem desejando o amor de Jacó. E ela fala: agora o meu marido me amará. Mas o 4º filho, que é Judá, ela o tem e disse: desta vez eu louvarei ao Senhor. Eu quero falar para você que essa devia ser a expressão de Leia todas as vezes que nascesse um filho dessa. Eu louvarei o Senhor por causa do meu filho. Porque em primeiro lugar está Deus na nossa vida, em segundo lugar está o nosso marido ou a nossa esposa, mas Deus está em primeiro lugar. Devemos amar a Deus mais do que amamos a nós mesmos. E porque ela louvou ao Senhor, Judá se tornou, porque aquele filho foi para o louvor do Senhor, Judá se tornou a principal tribo. E é Judá que vai configurar na genealogia de Jesus, da tribo de Judá, o leão da tribo de Judá. Então Judá vai se tornar a principal tribo, uma das principais tribos no meio de Israel, queridos. Estamos aqui, na verdade, na origem de Israel. É uma família, como eu falei com vocês e falo, Deus trabalha a partir das famílias, e em meio às famílias, Deus não escolheu um povo, Deus formou um povo. E aqui, queridos, nós também temos um outro acontecimento no versículo 22. Então Deus lembrou de Raquel, Ele ouviu a sua oração e fez com que ela pudesse ter filhos. Deus lembrou de Raquel e ouviu a sua oração. Quero dizer para você que Raquel não parou de orar, Raquel não parou de falar com Deus, Raquel não perdeu a sua esperança, Raquel continuou orando, continuou pedindo, e Deus se lembrou dela. Eu quero dizer que ela enfrentou uma dificuldade muito grande, muito enorme, porque ela viu 10 filhos sendo gerados. 10 filhos sendo gerados por Leia, por Bila, por Zilpa, por Bila, a escrava de Raquel, e por Zilpa, a escrava de Leia. Cada um deles, 10 filhos. Depois de 10 filhos, ela ainda estava disposta a orar por Deus, a pedir ao Senhor: Senhor, dá-me filhos. Eu quero dizer a você que ela estava no Senhor. Querido, o que você tem pedido? O que você tem pedido para o Senhor? Continue pedindo. Na verdade, eu não tenho dúvida nenhuma em dizer para você que o mais importante do que o seu pedido atendido, é o tempo que você despende com Deus para pedir. É o tempo que você se achega a Deus. Esse tempo é importantíssimo. Mais importante do que o pedido atendido é justamente o momento de fazer o pedido, todos os dias, em oração com Deus. Que eu quero dizer que a oração, amado, é a comunicação que nós temos com Deus. Jacó sente vontade de voltar para a sua terra e está aqui. Depois do nascimento de José, Jacó disse a Labão: deixe-me voltar para a minha terra, dá-me os meus filhos, as minhas mulheres, que eu ganhei trabalhando para o Senhor, e irei embora. Aqui
Jacó está falando com Labão, e Jacó tem vontade de voltar para a sua terra, para a sua família. Ele deve ter se lembrado da promessa de Deus. Ele estava com saudades. Há tanto tempo que ele não vê a sua mãe, seu pai, seu irmão. Jacó está longe dos seus familiares. Meus queridos, eu quero dizer para você que a todo momento aqui é colocada a importância da família, o fundamento da família, e Jacó, ele quer retornar para a sua casa. E ele faz um acordo com Labão. E ele, na verdade, faz esse acordo com muita autoridade. Eu quero destacar aqui uma virtude de Jacó, né? Jacó era um homem trabalhador, abençoado, diligente. O sogro de Jacó enriqueceu muito com o seu trabalho. Jacó, nesse momento, com a autoridade de quem trabalhou e abençoou o seu sogro durante mais de 20 anos. Antes de Jacó, seu sogro não era tão rico, e agora, depois de Jacó, seu sogro é muito rico, e ele faz um acordo com seu sogro de uma determinada quantidade de ovelhas ser dele e uma quantidade de ovelhas ser de Labão. E ele faz um acordo que é aparentemente desvantajoso para ele, e o seu sogro não rejeita. Mas o que nós vamos ver é que Deus o abençoa, e esse versículo descreve aqui o versículo 43. Desse modo, ele ficou muito rico e chegou a ter muitas ovelhas, escravos, escravas, camelos e jumentos. Amado, Jacó ficou muito rico com aquela proposta, mesmo ele fazendo uma proposta mais desvantajosa para ele. Mas o Senhor era com Jacó. E eu quero destacar duas qualidades fundamentais de Jacó: trabalho, e aqui ele já estava começando a ter honestidade. Jacó foi um homem honesto com Labão. Jacó foi tratado de ser enganador com Labão. Ele colheu o fruto. Ele foi enganado muitas vezes. E nós vamos ver no capítulo 31 como que ele estava sendo enganado. Mas ele continuou sendo perseverante no seu trabalho. Queridos, que nós possamos assumir a característica perseverante, de diligente, de trabalhar muito, porque um homem de Deus, uma mulher de Deus tem que trabalhar muito, e de não perdermos a esperança de que Deus está do nosso lado, mesmo diante de necessidades não satisfeitas. Meu amado, que você possa estar inserido no centro do plano de Deus, em nome de Jesus. Amém.